Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a bobina, eu resolvi desmontar ela para a gente conversar um pouco sobre. Então a bobina seria representada dessa forma. Vou tentar colocar aqui. Eu tenho aqui a bobina, né? Eu tenho aqui essa mola espiral que faz a condução de corrente elétrica da bobina até chegar na vela. E vou colocar a vela mais ou menos aqui, que seria a forma que a bobina fica representada, né? Então o que que acontece? É, Eu tive numa concessionária Honda esses tempos atrás, esses últimos dias. Acho que na verdade tem aproximadamente uns 15 dias. E lá eu encontrei um Honda WRV, né, em que eu ouvi do gerente técnico, ele. Gerente de serviço, pessoal, perdão. Ele falou. Ele pegou lá a bobina, né? Trouxe pra mim, me mostrou e tal. Lógico que eu fiquei apenas ouvindo, né? E ele falou assim: olha, a bobina é daquele carro ali, ó. Um Honda WRV bem novo, né? E ele me mostrou a bobina desmontada dessa forma. Essa mola aqui, pessoal, ela tava toda verde. Ela estava igual aquele resíduo, aquele vinagre, aquele zinabre, aquele zinabre que forma lá no polo da bateria, né? Então, quando a bobina tá com esse resíduo, então o que que acontece? Ela diminui o fluxo de corrente elétrica para a vela. Ou ela dá cortes, né? Ou ela diminui a intensidade do fluxo de corrente elétrica para a vela. Então, um cilindro desse, muito provavelmente ele vai ter aí perda de potência, porque logicamente, se não tem corrente elétrica suficiente, não tem ignição para as velas, né? Então, aquela vela em si ou aquele cilindro em si vai sim haver aí uma perda de potência, né? E consequentemente você vai sentir que o carro às vezes está dando alguns engasgos, aparenta que é algumas falhadas, né? Vem-se na cabeça aquela questão, eu acho que é o combustível ruim e tal, não sei o que, né? Então tem uma série de coisinha para se avaliar nessas condições, pessoal, né? Porque tem muitos itens, né, que fazem parte aí do funcionamento aí da injeção eletrônica, né? Nós temos a injeção eletrônica. Para ela funcionar, né, ela precisa de outros componentes para que faça então aí a queima dos combustíveis, né, que os injetores estão a mandar aí para as câmaras de combustão, certo? Então, continuando aqui sobre a concessionária, aí eu ouvi assim e tal, e lembrei, né? E lembrei que quando eu tenho uma contaminação daquela na bobina, eu pego um produto, né, faço uma limpeza aqui, certo? Elimino todo aquele residual, né? Eu elimino todo o residual que está aqui dentro, lá naquele pino central ali, pessoal. Deixa eu ver se a câmera foca um pouco nele, né? Então, fazendo a limpeza, então eu volto a ter o fluxo de corrente elétrica para as velas, né? Outro detalhe interessante, geralmente quando você pega a bobina e você percebe que aqui tá com resíduo branco, que nele tem um pouquinho dele, deixa eu ver se a câmera foca um pouquinho, ó, aquele residual branco ali, é como se fosse uma espécie de talco, né? Esse resíduo, ele aparece quando a bobina tem uma sequência de fuga de corrente, né? Então ele acaba criando esse residual, certo? Por fora, né? E por dentro essa mola aqui geralmente ela vai estar toda esverdeada, contaminada com aquele resíduo, certo? Então, pessoal, o que que eu digo aqui? Uma bobina dessa nova, ela não é barata, né? Às vezes a pessoa fica aí parada com o veículo e tal, com o veículo guardado e até mesmo de repente na concessionária, por conta de uma situação como essa. Eu tô com essa bobina aqui pelo seguinte, porque eu comprei um outro jogo de bobinas, vamos dizer assim, bem novinhas por sinal, de um Honda City, né, 2021, e eu tô com ela lá no meu carro, entendeu? E essa daqui é a que eu já usava no meu carro. Então essa daqui mesmo, por exemplo, eu já descontaminei ela uma vez, certo? Porque havia percebido, né, alguns trancos, que o meu carro é manual, então fica mais perceptível nessa situação.
Para um Honda que é automático, pessoal, com câmbio CVT, então não dá para se perceber muito, nesse caso, o corte de ignição. Você percebe-se que houve uma falhada, né, que o carro teve um engasgo, alguma coisa assim, e não respondeu de maneira esperada, certo? Então, era isso que eu queria deixar, né, a bobina desmontada e dar um pouquinho, deixar um pouquinho assim desse bate-papo, né, sobre a bobina do Honda, tá? Essa daqui em específico era do Honda WRV, né? E pode ser aí qualquer outra bobina, tá, pessoal, do Honda, que tem aí praticamente esse mesmo formato, certo? Se gostou, deixa o seu joinha, eu vou agradecer demais, tá, de coração. Não esqueçam, pessoal, de ativar o sininho, viu? Para receber as notificações. Se inscreva no canal, tá? Eu agradeço mais ainda de coração. Um grande abraço, tá? E até o próximo vídeo. Até lá.